Que a graça de Deus esteja repousando sobre cada um de vocês, meus preciosos irmãos que estão aí ouvindo, e o que vai ainda ouvir. Que o Senhor ricamente te abençoe. O irmão Borges, lá nos Estados Unidos, o irmão Marcelo, lá no Rio, todos os demais irmãos, irmã Roberta, está sempre acompanhando, a irmã Dulce, que Deus enriquece vocês a cada momento com a presença dele. E reconhecendo que a nossa vida está totalmente controlada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus é que está no comando. Não tem homem no comando a não ser o Senhor Jesus Cristo. Era ele que estava no comando lá na fornalha de Nabucodonosor. Ele que estava no comando. Não era a chama de fogo. Nem era a programação de Nabucodonosor que prevaleceu. Quem prevaleceu foi a presença de Jesus dentro da fornalha. Foi a presença de Jesus dentro da cova dos leões. Foi o que resolveu o problema de Daniel. Foi o Senhor Jesus Cristo, no dia do dilúvio, que proveu a arca como libertação e deu para a arca condições de ela não se desfazer, não se arruinar durante seu vai e vem no meio daquele dilúvio. Ela tinha uma missão de carregar os animais e a família de Noé, e ela cumpriu a sua missão no meio de dilúvio, passando no meio de vai e vem. Podia se chocar numa rocha, por que não? Mas não chocou. Ela serenamente, juntamente com a água, ela baixou na terra novamente e ponhou Noé numa terra nova, numa outra terra. Quem é que comandou aquela arca? Quem é que não deixou ela chocar em rocha nenhuma? Quem é que não deixou ela sofrer dano algum? Foi Deus. Foi Deus. Assim como Deus cuidou de Abraão, mesmo na sua idade avançada, 100 anos de idade, Sara com 90, totalmente fora do costume humano, da tradição humana e do percorrer da natureza. Porque por natureza, pelo percurso da natureza, a mulher tem a sua idade para dar luz. Isso aí se estende aí até 40 anos, 50 anos, dependendo da sua saúde e da maneira que ela é cuidada. Mas 90 anos de idade está fora. Um homem com 100 anos de idade de gerar filho está fora, e depois ainda que Sara morre, ele casa com Quetura e gera mais 7 filhos. Gera mais 7 filhos. De acordo com a natureza está fora, mas de acordo com Deus está certo. Deus não depende da natureza para trabalhar. Deus não depende da medicina para trabalhar. Deus não depende da política para trabalhar na vida dos seus filhos. Todas essas coisas são descartadas. Todo esse meio que o homem arruma para sustento, para segurança, é tudo descartado. O homem arrumou escola, muito bem, mas arrumou escola para quê? Para estudar, e através do estudo a pessoa ter dias melhores.
ter vidas mais confortáveis, também não deu certo. Também não deu certo. Porque nós temos muitas pessoas estudadas envolvidas nos crimes das drogas. Então não foi a solução. Para a libertação, não. O homem veio através da religião, que também é outro meio de aquietar, de segurar, também não tem resolvido. Porque quem é que orientou, quem é que influenciou o povo pedir Barrabás e crucificar Jesus? Foi a religião. A religião estava naquilo, estava encabeçando a crucificação de Jesus Cristo e a libertação de Barrabás. A política estava unida com a religião. Os dois não são propósito. E o propósito era um só: crucificar Cristo e libertar Barrabás. Isso aí não resolveu também. Não resolveu. Então, quem resolve só tem um. Ele chama Senhor Jesus Cristo. São João 15, ele disse: sem mim nada podeis fazer, porque eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, peço o que quiser, que o Pai concede. Mas aquele que estiver em mim e eu nele, porque Deus pode ter em nós e nós não está nele. E Deus pode, e nós pode estar em Deus e Deus não está em nós. Deus entrou no mundo, mas o mundo não entrou em Deus. Jesus entrou aqui no mundo, mas o mundo não entrou em Jesus. Então também Deus pode entrar em nós, como ele entrou no mundo e nós não entrar nele. Deus pode entrar no nosso lar e o nosso lar não entrar nele. E a ordem de Deus se completa. Deus em nós e nós nele. Jesus disse: aquele que estiver em mim e eu estiver nele. Ele falou isso baseado no ramo da oliveira. Se o ramo está no tronco e o tronco está no ramo, então tem fruto. Porque o ramo está no tronco e o tronco está mandando vida, seiva para o ramo. Então manifesta as flores, manifesta o fruto. Mas tem que ter uma união do tronco com o ramo. Os dois têm que ter ligado, tem que ter uma ligação, hein? Tem que se encaixar. Aquele que estiver em mim e eu nele, peça o que quiser, que o Pai concede no meu nome. Mas eu em Jesus, mas Jesus está em mim. Jesus está em mim, mas eu estou em Jesus. Então tem que ter uma ligação e tem que funcionar dos dois lados. Dos dois lados. Nós em Deus e Deus em nós. Aí Deus está na minha vida. Deus está na minha direção. Deus está no meu lar. Deus está na minha igreja. Mas a sua igreja está nele. Seu lar está nele. É aí que a coisa funciona. A coisa funciona quando tem essa ligação. Tem essa ligação. Não adianta nada ter força na sua casa. Não adianta nada a força ter lá no seu relógio. E se não tem fio na sua casa, para a força entrar na sua casa. Você pode ter força em casa, mas se você não tem lâmpada, vai acender alguma coisa? Então não depende só da força, depende da lâmpada.
E se você tiver lâmpada, tudo certinha, e não tem força, adianta alguma coisa a lâmpada sem força? É a mesma coisa de Deus. Você pode falar, eu sou uma lâmpada, mas você tem Deus para te acender? Você tem Deus para resplandecer a sua vida, seu caminhar, suas decisões? As suas decisões? Porque quantas vezes não tomamos decisões que Deus não está nela? Muitas vezes tem decisão que Deus está nela, mas nós não quer. Eu gosto muito de ouvir a oração de Jesus Cristo. Seja feita a tua vontade, não a minha. Quando a gente rejeita a vontade da gente e aceita de Deus, aí vem Calvário, aí vem salvação, aí vem missão cumprida. Aí a missão é cumprida. A missão de Jesus se cumpriu no Calvário. É ali que ali que ele tinha que ir. Para salvar nós tinha que ser Calvário. Antes de ir no Calvário, Jesus multiplicou os pães, mas não tinha salvação. Pão multiplicado não trouxe salvação no mundo. A água transformada em vinho também não trouxe salvação no mundo. Ressurreição de Lázaro, ressurreição do filho da viúva de Naim, ressurreição da Talita, 10 leprosos limpos das lepras, fluxo de sangue da mulher de 12 anos cessado. Não tinha salvação no mundo ainda. Ainda o mundo continuava tudo da mão do diabo. E Jesus fazendo todas essas maravilhas. Mas o Calvário que resolveu. Ele ficou 6 horas pendurado na cruz vivo e 1 hora morto, completando 7 horas. Falando de 7 horas é obra completa, e 7 horas fala de 7 selos. 7 horas fala de 7 eras da igreja, que ele ficou no Calvário. E durante 6 horas que ele ficou vivo, nós estávamos dentro dele, nós acompanhamos ele, não fora dele, nós estávamos dentro dele, dentro. Ele ficou pendurado na cruz com nós, dentro dele, nós acompanhamos ele, não por lado de fora. Ele tava, por lado de fora estavam os romanos, por lado de fora estavam os religiosos, mas a noiva, a esposa, estava por lado de dentro de Jesus. Ela sofreu com Jesus no Calvário. Quando ele carregava a cruz, ela carregava junto com ele. Quando ele foi ferido, ela foi ferida com ele. Quando nudaram ele, ela foi nudada com ele. Quando ele foi trapassado com os pregos, ela foi trapassada com ele. E quando ele morreu às 3 horas da tarde, ela morreu com ele. E quando o soldado jogou a lança que traspassou seu coração, ali que ela saiu. Ela não saiu quando ele estava vivo, ela saiu depois que ele morreu. Porque ela tinha que dar continuação para o seu trabalho. Porque a esposa é que dá continuação na semente do homem. Um homem só continua a sua descendência se a mulher gerar o filho para ele. Dele vai para o filho o seu sangue. Dele vai para o filho o seu sangue. Então, que tinha que ter uma igreja para dar continuação, para ele gerar a sua semente nela, e ela produzia a sua semente, e isso era uma continuação da linhagem de Cristo. Linhagem de Cristo. Por isso que é bem claro quando o irmão Brana disse: tudo que estava em Deus ele derramou em Cristo, e tudo que estava em Cristo ele derramou na igreja, porque é semente, e a semente é derramada na esposa, e a esposa devolve para o pai.
Da onde veio, regressa. Não fica com ela. O irmão Branham, na mensagem A Lei Tendo uma Sombra, ele disse que a mãe de Moisés devolveu Moisés para Deus. Aí o irmão Branham entra e fala assim: tudo que Deus dá para você, que você devolve para Deus, Deus cuida. Se você não devolve, o diabo pega. Você não fica. Você não fica. Ou Deus pega, ou o diabo pega, mas você não fica. Aí vai depender de você. Quem é que vai comandar? Quem é que vai conduzir? É Deus ou o diabo? Tem dois líderes. Um dos dois vai liderar a sua vida, vai liderar seus negócios, vai liderar suas ações, vai liderar seu lar, vai liderar seu casamento, vai liderar seus filhos. Um dos dois. Os dois é líder e está aí para liderar. E vai depender da mão de quem não entrega. A mãe de Moisés entregou a Deus, disse o irmão Branham. E Deus levantou de pé no trono. E o seu manto se esparramou. E ele falou para Gabriel: desce lá e fica em cima do barquinho. E eu quero 10 mil anjos em marcha na beira do rio Nilo. E Gabriel perguntou: e aonde o senhor vai ficar? Eu vou ficar na extremidade esperando você chegar. Porque eu achei uma mulher que crê em mim e devolveu para mim o filho que eu dei para ela. Isso foi que Deus falou. Eu achei uma mulher que devolveu, que confiou em mim e devolveu para mim o que eu dei para ela. Aí vem o irmão Branham e fala assim: se você devolve para Deus o que Deus deu para você, Deus cuida. Deus dá para você, mas você devolve para Ele. E para Ele cuidar. Deus não vai tomar de você, Ele vai cuidar daquilo que Ele deu para você. Porque Deus dá uma coisa para você, é uma coisa. Deus cuidar do que Ele deu para você é outra coisa. Ele dá, mas Ele não cuida, porque você não deixa Ele cuidar. Seja lá saúde, seja lá um emprego, seja lá um casamento, seja lá um filho, seja lá uma filha. Se você não devolver para Deus, Ele não pode cuidar, porque eu sei que quer cuidar e você não sabe cuidar. E nós, como humanos, do que nós cuidamos? Nós não cuidamos nem de nós mesmos, vamos cuidar de outro. Não cuidemos nem de nós mesmos, vamos cuidar de outro. Você pode falar assim para mim, assim: pastor Joel, eu vejo aí uma multidão de igrejas grandes, formosas, bonitas e cheias, lindos corais, lindos púlpitos, lindas igrejas, maravilhosas igrejas. Eu vejo muitos, está estampados, todo louvando Deus, todo dando glória a Deus. Mas eu pergunto: Deus está nela? Ou ela está em Deus? Ela está em Deus? Ah, nós temos Deus, mas Deus tem você? É duas coisas. É duas coisas que funcionam para trazer uma vida. Um homem e uma mulher, os dois se unem, se casam. Essa união traz o quê? Filho. Se os dois não unir, não traz filho. Tem que ter a união dos dois para manifestar o filho. Tem que ter união entre nós e Jesus para trazer Espírito Santo, para trazer cura, para trazer libertação. Antes tem que ter uma união. Antes os dois têm que se tornar um. A mulher com o marido tem que se tornar um. Quando os dois se tornam um, vem o terceiro, que é o filho, vem um quarto, vem um quinto. Mas tem que ter união desses dois, num só acordo, num só propósito. Nós, Jesus, unido, traz vida, traz Espírito Santo.
traz paz, traz saúde, mas tem que ter essa união. Os dois têm que entrelaçar um no outro. O irmão Brana diz que as árvores entrelaçam uma na outra, a raiz, e quando vem o vendaval, não consegue arrancar aquela árvore, não porque ela é forte, porque a raiz dela está entrelaçada na raiz da outra árvore, e para derrubar uma tem que derrubar a outra, e são duas unidas, não aqui em cima você vê o ramo de um lado, o outro ramo do outro, o tronco de um lado, outro tronco do outro, a distância de 1 metro, 2 metros, está um tronco do outro, mas lá embaixo não tem divisão. A divisão embaixo da terra você não vê, mas lá embaixo não tem divisão. Você vê divisão acima da terra, o tronco 1 metro, 2 metros longe do outro, os ramos também um longe do outro, mas vai ver lá embaixo da terra. A raiz de um está entrelaçada na raiz do outro, está abraçada com a raiz da outra árvore. Uma entrou na outra. E isso traz segurança para a árvore. Isso traz segurança para a árvore. Nós mesmos temos essa experiência bem na nossa frente, estampada no nosso olho, que nós mesmo, sendo povo da mensagem, não se entrelaçam. Não tem essa união. Não tem essa união. Um não cuida do outro. Uma igreja da mensagem não cuida da outra. Uma igreja da mensagem não ajuda a outra. Nós sabemos que não ajuda. Nós sabemos que não consegue se entrelaçar lá na profundeza, lá, porque a raiz da árvore é o fundamento da árvore. Se a raiz é santa, o ramo é santo, disse Paulo. Mas vai depender da raiz. Vai depender da raiz. Muita árvore que você vê cair dia de chuva, dia de temporais, são árvores que estão sozinhas. Você pode observar que uma árvore caiu lá, macetou um carro, impediu o trânsito, derrubou fio, derrubou poste. Ela está sozinha. Se tivesse outra ao lado dela, não caía, porque a raiz da outra ia segurar ela. Vai depender da raiz. Vai depender do fundamento. E o fundamento não é visto. O fundamento está embaixo da terra. O fundamento não é visto. O que você vê é ramos, você vê fruto. Mas quem sustenta? Não é visto. E é isso que está precisando. O que precisa é entrelaçar, é se tornar um, marido e mulher, filho e pai, filho e mãe, família unidas, entrelaçado um no outro. Se vai puxar um, tem que puxar o outro. Satanás não consegue derrubar um, porque ele está entrelaçado no outro. Para ele derrubar um, ele tem que derrubar tudo, ele não derruba tudo. Porque fica forte. Cadê aquele pai, na hora de morrer, chamou todos os filhos ao redor da cama, falou: filho, papai está partindo. Eu queria que você trouxesse para mim vários pequenos paus, aí da grossura de um dedo. Vocês trazem umas varas aí na grossura de um dedo para mim. Mas traz várias. Aí eu fui lá, pegou as varas, trouxe. Falou: filho, você que é o mais forte, mais velho, quebra essa vara para mim. Ele pegou a vara numa ponta, na outra, tá, quebrou. Quebrei, pai. Agora você junta duas. Ele juntou duas, fez um pouco mais de força, tá, quebrei também, pai. Põe inteirei. Ele fez um pouco de força, fez, quebrou. Quebrei também, pai. Põe 4. Ele fez força. Ah, pai, 4 não dá para quebrar. Assim é o seio, meu filho. Assim é o seio, meu filho. Enquanto você tiver um, você é quebrado fácil. Mas se vocês estão em dois, unidos, já é mais difícil ser quebrado.
Se você estiver em 3, já é mais difícil, mas se você estiver em 4, não quebra. Satanás não quebra. Não quebra uma igreja, ele não quebra um lar, ele não quebra um casamento. Se estiver unido, ele não quebra. Por isso que Jesus disse, aquele que está em mim e eu nele. Peça o que quer, que o Pai concede. O Pai vai conceder, o Pai vai abrir a porta do céu, o Pai vai abrir a janela do céu, como ele promete em Malaquias 3. Eu abrirei a janela do céu, derramei uma bênção tal que nela venha a maior abastança. Mas Jesus deu a receita. Como trazer Deus em cena. Como trazer o Espírito Santo em cena. E o que nós pedimos, nós recebemos. E o que nós orar, nós temos resposta. Jesus deu a receita. É para aquele que está em mim e eu nele. Não é para aquele que está em mim e eu não estou nele. Não vai funcionar. É para aquele que está em mim e eu nele. O irmão Branham diz que a redenção, ela tem 2 partes. A redenção tem 2 partes. É entrar e sair. É entrar do Egito, é sair do Egito e entrar em Canaã. É sair do Egito e entrar em Canaã. É 2 partes. É sair e entrar. A redenção tem 2 partes. É você entrar em Deus e Deus entrar em você. Quando Israel entrou em Canaã, Canaã entrou em Israel. Não é só Canaã. Não é só Israel que entrou em Canaã. Canaã entrou em Israel, porque se ele comia a comida lá de Canaã, Canaã estava entrando nele. Estava sustentando ele. Agora a gente ouve falar, e ouve bastante. Eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Deus está na minha vida. Deus está sob o controle meu. Deus está na minha direção. Mas eu sei. Deus está, mas eu sei. Você está em Deus. Você está conduzindo Deus às pessoas. Que nem a mulher samaritana conduziu o samaritano a Jesus, lá na beira do poço. Você está fazendo aquela parte? De buscar o samaritano e trazer a Jesus? E falar para eles, venha ver quem eu encontrei lá no poço, um homem que falou toda a minha vida e me libertou, trouxe para mim o que eu procurava nos homens, eu achei nele felicidade. Venha, veja. Nós estamos com Felipe buscando Natanael debaixo da árvore e falando para Natanael, eu achei o Messias. E Natanael pergunta, mas da onde? Veio de Nazaré. Mas de Nazaré não sai nada bom, Felipe. De Nazaré não sai nada bom. Vem ver. Vem ver. Natanael foi e viu Jesus. E reconheceu que era verdade o que Felipe falava. Ele era o Messias mesmo. Não importa que saiu de Nazaré. Porque é do lodo que sai o lírio. A mais linda flor do universo é o lírio, e sai do lodo. Vem ver, nós estamos fazendo essa parte. Nós estamos fazendo essa parte. Buscando os Felipes debaixo das árvores. Nós estamos indo lá no caminho da Gásia, entrar na carruagem do eunuco e falar para ele sobre a Bíblia que ele estava lendo e não entendia. E nós sendo ao lado de quem não entende, explica. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos interessados em levar gente à igreja, a Jesus. Nós estamos interessados de ir para o Calvário. Ou o que nós queremos? É benefício? É que Deus põe comida na nossa mesa? É que Deus põe roupa no nosso corpo? É que Deus dá meio para nós pagar o nosso aluguel e fazer os nossos passeios? Fazer o nosso passeio beira-mar? Fazer o nosso passeio de conhecer país? É para isso que nós quer Deus? Para Deus dar condições para nós viver em vida delatada. Cadê vivia o rico de púrpuras?
vidas regaladas. Acabou indo no inferno. Caiu de costas dentro do inferno. Com vida regalada, com púrpura, com tudo. Caiu dentro do inferno. E aonde vai cair? Não tem outro lugar para cair. Por que não faz que nem Lázaro? Deixa as feridas. A ferida é aqui, mas no outro lado de lá não tem ferida. Por que não vive que nem Lázaro? Dedicado a Deus, buscando Deus. Mas a gente fica cheio de ferida dentro. A ferida vai embora um dia. Um dia você vai dar a Deus a ferida. Você entrar no corpo glorificado é ponto final. O irmão Brana disse que quando nós entrar no corpo glorificado, nós vai subir gritando e dando adeus, adeus, adeus mundo, adeus enfermidade, adeus ferida, adeus miséria, adeus política, adeus religiões, adeus. Agora nós estamos num corpo glorificado, não tem velhice, adeus velhice, adeus a ruga, adeus a dor, adeus a decepções, adeus hospital de pestilento, adeus cemitério, adeus velório, adeus lágrimas. Um dia desse terá um adeus para tudo. Que nem Moisés falou para o povo de Israel. Olha na beira do mar, o carrasco está tudo morto ali. Olha pela última vez, porque vocês nunca mais vão ver esses carrascos. Tem uma última vez. Tem uma última vez para o diabo, para suas armadilhas, para os seus ataques, para as suas feridas, para as suas dores, para a sua doença, para a sua decepção, para a sua tristeza. Vai ter um último dia para isso. Vai ter um adeus para isso. E como disse Moisés, veja o carrasco, porque vocês nunca mais vão ver ele. E um dia Deus vai falar a mesma coisa para nós. Olha lá para o mundo, da onde você estava. Vamos embora para a eternidade, porque vocês nunca mais vão ver isso. Nunca mais vocês vão ver criança chorando. Nunca mais vocês vão ver criança com fome. Nunca mais vocês vão ver decepções. Adeus, adeus para tudo essa desordem que nós vivemos dentro dela, essa desordem, esse comunismo, aonde um pisa no outro, aonde existe trabalho escravo, sempre existiu o trabalho escravo. O trabalho escravo nasce de Faraó, que teve um povo trabalhando a troco de comida para ele por 400 anos. Aquilo ali nunca terminou. Nunca terminou. E o Mombrana disse, vai surgir outro Faraó aí. Vai ter um Faraó de novo, que não vai conhecer José, que não vai conhecer Jesus. E ele vai trazer de novo o que o Faraó trouxe para Israel, serviço escravo, trabalhar a troco de comida. Vai vir outro Faraó que vai fazer a mesma coisa, trabalhar a troco de comida. E olha lá se tiver comida. Olha lá se tiver comida. Ainda Faraó dava comida, e olha lá se isso vai dar comida. Porque Deus não vai dar mesmo. Porque ele chegou e falou para Moisés, quem é Deus? Quando Moisés falou, Deus mandou buscar o povo. Falou, mas quem é Deus? A pergunta que ele fez foi essa, quem é Deus? Perguntou para Moisés quem era Deus. E o Mombrana fala, vai surgir um novo Faraó que não conhece José, que não conhece Jesus, e ele vai trazer trabalho escravo. Trabalhar a troco de comida. E olha lá se vai ter comida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Há uma solução? Há um caminho para se escapar? Sempre teve. Quando o riacho não deu água, o corvo não trouxe comida para Elias, Deus tinha uma viúva. Deus sempre tem uma porta aberta para os seus filhos. Deus sempre tem uma porta aberta. E a porta aberta para nós, agora,
é em cima, é no céu. Como disse o Mombrana, Noé entrou na arca, Ló saiu e nós sobe. Noé entrou, Ló saiu e nós sobe. Só há uma saída, subir gritando, adeus, 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 adeus. Que Deus te abençoe. Vamos para a pergunta da tarde, então. O irmão Ademar de Souza, ele pergunta: pastor, me explique Jó 38:7. Ô, irmão, quem que é ele? O irmão Ademar de Souza. Ô, irmão Ademar de Souza, você estava sumido, né, irmão? Estava sumido, você sumiu. E eu achei falta do irmão, que o irmão sempre estava fazendo pergunta. Depois o irmão desapareceu um pouco, mas agora o irmão está voltando aí. Eu creio que o irmão não desapareceu, não. O irmão só não fazia as perguntas, né? O irmão não desapareceu, não. Eu que estou falando assim. É uma brincadeira, viu, irmão? Mas vamos... Jó 38:7, eu nem vou procurar lá, mas lá está falando sobre onde estava tu, né? Quando os filhos de Deus... Deixa eu ver aqui a palavra aqui. Eu queria falar sem ler, mas lendo a gente traz mais detalhado aqui. Vamos ver aqui, eu acho o Jó aqui. Jó 38, né, Dado? Isso, 7. Jó 38:7. Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam. Essa estrela d'alva, irmão Ademar, né? Isso. Essa estrela d'alva é o Profetas, que é a 7ª estrela que está na destra de Jesus, lá em Apocalipse 1. A estrela d'alva juntas, veja bem, quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam. O irmão Brana disse que ela cantava. O seu irmão quer mensagem para isso, que é bom, é mensagem, né? Ela chama o princípio e o fim da dispensação gentia. O princípio e o fim da dispensação gentia, parágrafo 151. O irmão Brana está falando desse assunto aqui, nessa mensagem, 151. Só estou enganado o parágrafo, mas para mim é 151. Ele fala assim, o irmão Brana fala assim, que elas cantavam porque Deus mostrou que ela um dia ia se fazer carne na terra. Porque a teofania, ela se transforma em carne. A teofania se transforma em carne. O homem não se transforma em anjo, mas o anjo se transforma em humano. Porque Jesus, antes de ser humano, ele era teofânico. Jesus era teofânico antes de ser humano. Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam. Esses são os profetas. No caso, as 7 profetas. E depois fala assim, e todos os filhos de Deus, aí já muda, fala de dois grupos aqui. Fala dos líderes, que é a estrela d'alva, é o líder, né? E depois fala da igreja. E todos os filhos de Deus rejubilavam. Todos os filhos de Deus rejubilavam, se alegravam. Os filhos de Deus não é anjo, porque anjo não é filho, anjo é servo. E aqui está falando com os filhos de Deus. Então é a nossa teofania. O irmão Brando disse que era nós. Nessa mensagem, ele fala assim, era nós que estava ali, cantando, porque Deus mostrou para nós, naquela conferência que ele fez, antes da fundação do mundo, ele fez a conferência, e ele mostrou para nós toda o trajeto, toda a história nossa, porque Deus tem no céu, Deus tem no céu todo o nosso arquivo, está tudo arquivado no céu. Então aqui está os profetas, os 7 mensageiros, e está a igreja. Tanto o profeta como a igreja estão alegrando, estão cantando, porque sabem que um dia nós entraremos num corpo glorificado, aonde não tem mais problema nenhum, somente 18 anos, eternamente alegre. Por isso que ela se alegrava. Vamos para os vídeos de oração da tarde, então.
O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. Joel William pede oração ao seu favor e família. Benedita Nides pede oração ao seu favor e família. William Pinheiro pede oração ao seu favor. Irmão Antônio Carlos pede oração ao seu favor e família. Irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Sandra Mendes pede oração ao seu favor e família. E o irmão Josafá pede oração ao seu favor e ao irmão Júlio César. Senhor Deus, que a tua graça reposa sobre cada um desses irmãos. O Senhor sabe as suas necessidades antes que peça. Se o Senhor vê se é falta de emprego, dá uma porta. Se falta saúde, dá saúde, Senhor. O Senhor tem tudo isso para dar. Tua mão está cheia de dádiva. Como disse São Tiago, toda verdadeira dádiva vem do céu para nós. Então derrama sobre teus filhos, Pai, tuas filhas. Se tem problema no casamento, o Senhor conserta. Se tem problema com os filhos, que às vezes não está obedecendo, está se desviando, que o Senhor entre em cena e traga de volta para o seu posto de dever. Se alguém está desanimado, dá ânimo. Se alguém está com dúvida, esclareça. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor cuide de cada ouvinte, que o Senhor tenha nos teus braços cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.